Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O jornalista Eduardo Costa desistiu de serviço do governador Romeu Zema e partiu para cima de Aécio Neves, Paulo Abiakel e do PSDB. Diz que já informou a decisão ao governador, a quem agradeceu o convite para ser candidato a vice. Uma polêmica que rendeu ao longo das últimas semanas, e hoje a gente vai conversar ao vivo com o Eduardo Costa, jornalista conhecido aqui nessa primeira dose, ou não sei se seria a primeira xícara do nosso Café com Política de hoje, que é em dose dupla. Antes, deixa eu cumprimentar o Guilherme Ibrahim, editor de política, que sempre está com a gente aqui. Bom dia, Guilherme, bem-vindo. Ô, Rodrigo, muito bom dia. Thalita, muito bom dia. Bom dia. Eduardo, bom dia também. Bom dia. E o nosso bom dia a você, Eduardo Costa. Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Sul para o nosso Café com Política. Vou dar um bom dia coletivo aqui. Bom dia. Ô, Rodrigo, eu espero inclusive encerrar com essa honrosa oportunidade essa série de pronunciamentos, porque amanhã eu preciso voltar a trabalhar. Eu vivo é de jornalismo, eu não vivo de política e eu não sou notícia, eu trabalho com a notícia. É isso. Ô Eduardo, olha, primeiro, gente, deixa eu fazer aqui de público um reconhecimento. Significa que nós vamos pegar leve na entrevista com você, não, tá? Não, tô pronto. Mas fazer um reconhecimento público, porque acho que gratidão a gente precisa sempre falar. E o Eduardo foi alguém que me ajudou muito no começo da minha carreira, a gente já trabalhou junto, mantém uma relação muito bacana até hoje, e nunca é demais a gente reconhecer as pessoas que nos ajudaram, e em especial no começo da minha carreira, minha gratidão a você de público, viu, Eduardo? Amém. E, como eu disse, não significa que nós vamos pegar leve. Primeira coisa que o povo quer saber, porque esse tipo de pergunta foi muito feita pra gente aqui. Você falou a vida inteira, inclusive com muitos de nós aqui, seus colegas de profissão, não quero mexer com esse negócio de política. Por que o Eduardo mudou de opinião? Mas eu falei a vida inteira também que eu não sou poste, eu mudo. Eu não sou daqueles caras que falam assim, eu não mudo. Não, eu mudo o tempo todo, é só me convencer e eu aprender, porque eu vivo aprendendo. E quando eu me referia a eu não vou me candidatar, eu na verdade não me candidatei. O que é candidatar na minha cabeça? É você ir lá no partido, se inscrever e se propor a ser um vereador ou um deputado, que é o natural começo de carreira política. E por que eu sempre disse isso? Não que eu acho que o legislativo é um cargo menor, é porque a arma do parlamentar é o parlamento, é a tribuna, e eu tenho no rádio. Eu acho que eu posso construir mais sendo pluripartidário no rádio do que indo para um partido especificamente. Então, até ontem, eu posso mudar amanhã, não me seduz ser vereador ou deputado. Tanto é que a Luzia Ferreira, o Juarez Amorim, o pessoal do Cidadania, a quem eu agradeço muito, vem insistindo comigo. Eu ainda tenho prazo até sábado para decidir, de repente, candidatar à Assembleia Legislativa ou deputado federal, mas não me seduz. Agora, ô Rodrigo, eu passei a vida inteira como bodoque, como estilingue, jogando pedra no telhado de vidro dos outros. Aí vem um cidadão que eu considero sério, que a população considera, porque as pesquisas estão aí, e fala assim, vem me ajudar, eu me sentiria um covarde se não fosse. Agora, Eduardo, o senhor fala aí, né, sobre um cidadão que o senhor considera sério, o senhor está se referindo ao governador Romeu Zema. Há nos bastidores uma informação de que esse convite já estaria sendo feito há mais tempo. Sim. E não agora nessas últimas semanas aí, quando veio essa ventilação sobre o nome do senhor para vice na chapa do Romeu Zema. Quando ocorreu esse convite? Como foi essa conversa entre vocês? Que ótima pergunta, Thalita. Se a gente quisesse que as pessoas fossem como a gente queria que elas fossem, a gente teria que mudar de planeta, Thalita. Nós aqui na Terra somos imperfeitos. Então nós temos que admitir que as pessoas são más, são caluniosas, são levianas. É simples responder, porque no último dia da filiação partidária, e isso ocorreu em abril desse ano, em abril, é que eu fiz a minha inscrição no Cidadania. O Matheus Simões me ligou e falou assim, Eduardo, você está filiado a algum partido? Eu falei, não. Você nunca filiou? Não. Por que você não filia? Eu falei, a propósito de quê? Ele falou assim, você não fala, de repente, dependendo dos caras que tiverem para prefeito em 24, você ser candidato? Eu falei, mas não... Posso te pedir? Eu falei, eu quero te pedir, você faz isso por mim? Como eu gosto demais do Matheus, sou amigo dele há bons anos, e o Cidadania é o partido presidido por outro grande amigo, eu passei um zap pro João Vitor. Isso deve estar aqui no meu acho que está aqui até hoje no meu celular. O João Vitor estava no Dakar, tratando de Copa do Mundo. Eu falei, João Vitor, então o Matheus está pedindo filiar um partido. Ele falou assim, a ficha vai agora. Eu assinei. Então eu assinei a ficha de filiação partidária no último dia e fui convidado via Matheus pelo governador no dia 17 de junho, Corpus Christi. Agora,
essas coisas, Thalita, você sofre. Principalmente o Rodrigo, que eu escuto muito aqui, o jornal, sofre. Ele fala assim, eu gostaria de ir para Santa Luzia. O cara fala, o que você falou? Que odeia Santa Luzia? Imagina numa guerra política. Eduardo, então vamos trabalhar com essas datas. Você disse ontem, está reiterando hoje, convite, 17 de junho. Também você mencionou ontem no seguinte, descobrimos ali que tinha uma federação PSDB Cidadania. Mas desde fevereiro, Cidadania já tinha dito que faria uma federação. O próprio João Vitor Xavier, deputado, presidente do Cidadania, tinha dito, não gostaríamos de ter uma federação e não gostaríamos sequer que fosse com o PSDB. Isso em fevereiro. Como é que pegou todo mundo de surpresa se isso estava sendo discutido há mais tempo? Eu admito que eu não sou chegado, nunca fui e não tenho paciência para bastidores da política. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho paciência. Eu sabia da existência das federações, mas não estava claro para mim, em momento nenhum esteve claro para mim que havia essa federação. Quando passou uma semana pós-convite, que alguém me contou, eu não vou lembrar quem, mas alguém me falou assim, você vai ter um problema disso aí, né? Porque o Recinho não vai querer aceitar isso fácil, não. Ele tá querendo voltar. Eu falei, mas assim, aí eu fui no João. O João falou, nós votamos contra aqui em Minas, mas houve essa federação. Mas isso vai ser resolvido porque nós vamos conversar e tal. E eu passei. Como eu sou fiote, cristão novo, eu fiquei quietinho no meu canto, só escutando. Bom, diante de tudo isso, você ontem foi às redes sociais, publicou um vídeo em que você usou palavras duras contra Aécio, Paulo Abiacchio e o próprio PSDB. Como é que você foi tratado pelo Ninho Tucano, Eduardo? Posso falar uma coisa? Não houve nem contato. Não chegaram a conversar? Nem contato. Primeiro eu preciso agradecer o Cidadania, tá? A experiência foi ótima, de muito respeito. Depois eu preciso agradecer o Novo. Todas as pessoas do Novo foram corteses, foram legais comigo. E o governador acima da média, no trato. Aí entrou o esquema Tucano. Pra você ter uma ideia, o convite foi feito na quinta. No sábado, estourou na minha cabeça, o João Vitor falou, eu tava saindo, tinha feito programa lá no Parque da Gamineira, ia pegar a pé pra uma seresta. Ele falou assim, fica aqui que nós vamos ter um encontro com o Paulo Abiacchio. Eu falei, Paulo, olha pra você ver como é que eu tenho que admitir que eu sou meio irresponsável no trato com as questões políticas. Paulo Abiacchio, ele, o presidente Tucano, nós temos que conversar com ele. Eu falei, depende dos tucanos concordarem. Eu liguei, e esse é um cristão que não vai negar, eu liguei pro João Leite, que estava em Pedro Leopoldo, na casa da mãe dele, falei, João Leite, meu filho, eu descobri agora que nesse sonho do Zema, do qual eu embarquei, depende do PSDB. Você conversa com essa pra mim? Ele falou assim, meu irmão, eu vou fazer isso. Nunca mais me deu notícia, se conversou, mas prometeu. E naquela tarde, eu fiquei a tarde inteira esperando um telefonema do Paulo Abiacchio, que o João Vitor iria fazer em conferência pra gente conversar. Até hoje eu tô esperando encontrar com ele. Então não teve diálogo nenhum? Comigo, não. Nenhum. Respeito nenhum. Mas eu também nem esperava isso, dessa patota. Por quê? Porque nós conhecemos, gente. Nós conhecemos a história. Rodrigo, a nota deles, que você leu aqui, diz que eu sou um oportunista. Quem é oportunista, Rodrigo? Alguém que está no auge da profissão, ganhando um salário acima da média nacional, é convidado para um desafio hoje, vai perder dinheiro, vai perder prestígio, não vai poder ir no mercado central a hora que quiser, não tem o afeto da família, não vai cuidar da neta recém-nascida a hora que quiser, topa. E um cara que está morto da política em termos nacionais, que não pode ir ao mercado central, não pode ir à Praça 7 tomar um cafezinho no Nice, aproveita o embalo para se cacifar, fazendo pedidos, não fez a mim, tá? No correr da transação, eu fiquei sabendo, por exemplo, um dia ele queria ser garantia de que ele seria o sucessor do Zema daqui a 4 anos. Você está falando do Aécio Neves. Do Aécio. No outro dia ele queria o Paulo Abiacchio, o vice. No outro dia ele queria o Paulo Brandt continuar vice. Então, eu escutando isso tudo, de longe. Até porque eu não tenho a prática político-partidária, eu não tenho paciência. E eu sou cristão novo. Mas eu escutando o trem. E a turma tentando. São vários locutores que eu não cito aqui agora, porque eu não sei se estou autorizado, mas gente que fez muita força pensando em Minas. E eles travando. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí, nós estamos a 4 dias do prazo final.
Não que o governador vá aceitar, pelo que eu conheço, não. Até ontem não aceitou, mas ele vai ser muito pressionado essa semana com possibilidades, inclusive escusas, por essa gente que a gente conhece. Então eu vou abrir mão disso agora para livrá-lo disso. Porque, Rodrigo, não sou eu que estou falando, não, Rodrigo. Não sou eu que estou falando, não. Eu que estava com a minha profissão, com a minha vida toda estruturada, é que sou oportunista? Receber um convite honroso desse, escolhido entre 21 milhões de mineiros para ser o número 2, ou quem está escondido desde que aquela mala cheia de dinheiro apareceu e que está querendo voltar à cena política? E aí eu te pergunto o seguinte, o Aécio cobrou em algum momento que ele fosse candidato a senador pela coligação do governador Romeu Zema, que hoje tem um candidato ao Senado, que é o Marcelo Aro? Ouvi dizer, mas não posso afirmar. Ouvi dizer isso, ouvi dizer que pediu para ser o sucessor, ouvi dizer que queria que o Paulo Brandt continuasse, ouvi dizer essas coisas todas, mas não foi eu o negociador. Agora, Eduardo, na entrevista com a gente, na Rádio Super, inclusive no Mercado Central, nós perguntamos ao governador Romeu Zema se teria a possibilidade desse apoio a Aécio Neves, né? E ele falava exatamente sobre a questão do Marcelo Aro, só se Marcelo Aro se retirasse e se houvesse uma conversa. Te surpreenderia? Vamos colocar aí, te traria uma visão negativa do governador Romeu Zema se em algum momento ele apoiasse de alguma forma Aécio Neves nessa altura do campeonato? Você viu a nota dele ontem? Ele lamentou a minha existência e disse que não pode criticar a federação. O governador Zema, ao contrário de outros puristas do Novo, ele viveu 4 anos de experiência executiva. Então ele descobriu que se não conversar, ele não governa. Então ele tem que tolerar muita coisa, que lá no íntimo dele, eu, por exemplo, estava tolerando já algumas coisas, eu já estava disposto a tolerar algumas coisas, já. A política é isso, né? Mas isso é demais. Você viu a nota dele ontem? Ele está tão surpreso quanto nós todos. Eu imagino, inclusive, que mesmo ele sendo um homem de executivo, ele também falou, pô, mas tem negócio de federação, porque é surreal, Thalita, é surreal você imaginar, que se você, eu tô junto com o Guilherme, nós estamos juntos no projeto, é o chamado casamento de 4 anos. Aí o Guilherme é convidado pro Rodrigo para ser o número 2 do estado, o que significa a possibilidade de caminhos. Não, ou é eu ou não vai o outro. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu duvido que o governador abra mão da candidatura do Aro, porque ele é um homem de palavra. Ô Eduardo, uma outra questão, a gente ouviu de algumas pessoas que o convite feito pelo Partido Novo a você poderia ter sido um jogo de cena para no final das contas o Partido Novo acabar indicando o Matheus Simões como candidato a vice do governador Romeu Zema, porque o Partido Novo definiu na convenção dele que ou seria você o vice ou seria Matheus Simões, que até recentemente foi ouvido por nós aqui no Café com Política. E essas pessoas diziam o seguinte, olha, o governador ao convidar alguém que está num partido que está federado com outro, já sabia dessa dificuldade que poderia haver com o PSDB. Eu te pergunto, em algum momento você se sentiu usado, entre aspas, pelo Partido Novo? Não, a resposta é não. Eu nem sei se deveria dizer, mas já tem gente do Novo conversando comigo e eu já, no primeiro momento, já recusei, já agradeci sua possível participação no governo. Tamanha a empatia que se criou entre nós. De secretariado, por exemplo. Por exemplo. Eu não conheci Evandro Negrão de Lima, o Rory, que é o presidente, eu fui hiper, mega, max bem tratado por essa gente. Antes disso, Rodrigo, 7 ou 8 anos atrás, a Juliana Renault, que é uma senhora moradora da Pampulha, que briga pela Pampulha, falou comigo, Eduardo, eu tenho um cunhado, procurador da Assembleia, que pretende ser candidato nas próximas eleições. E ele é muito bom de fala. E você tem aqueles quadros no seu programa, você não abre um espaço para ele falar de defesa do consumidor? Manda um homem lá. E chegou o Matheus Simões. E ficou no programa uns 3 anos, 4, e virou vereador. Eu votei nele para vereador e não me decepcionou. E ele foi o arquiteto dessa jogada. Ô Rodrigo, você concorda que o cara tem que ser muito inteligente para pensar num repórter que tem projeção como você tem aqui, que tem voto na região metropolitana, onde a única região que o Zema não está liderando, e botar esse cara ficha limpa, sentado ao lado do governador, no programa de rádio e TV? O Matheus está pagando o preço de ser um cara inteligente. Uma coisa é o que o Matheus disse para você, Eduardo. Eu queria saber o que o governador de Minas Gerais queria de você.
Evidentemente que vocês conversaram em algum momento. O que era o plano Eduardo Costa? Eduardo, você vai fazer o que na campanha ou no eventual governo para mim? Nunca foi dito isso com todas as palavras, até porque era tudo uma expectativa. Mas eu tive 3 encontros nesse período com o governador, 3 almoços. Um com a turma do Novo, onde a conversa foi mais entre eles, eu fiquei assistindo, Marcelo Aro também estava, e outro, eu e ele. Um lá na cidade administrativa, outro aqui no escritório aqui do BDMG. E o tempo todo, ele comendo e eu falando, como foi conviver com o radialista, e o que eu estava falando com ele o tempo todo. Eduardo, fala aí, você está animado? Eu falei, tô, governador, e vou contar umas coisas pro senhor. E comecei a contar uns planos que eu tinha de ações para a região metropolitana, para o social. E ele, aí eu posso revelar isso, ele foi claro, ele falou assim, ó, você vai me ajudar muito na comunicação do governo. Eu falei, vamos junto. Que é um ponto falho muito criticado, inclusive. Eu não queria falar isso, mas você falou e é o sentimento mesmo. Em respeito aos colegas que estão lá, eu não quero criticar, mas essa é uma queixa. Sim, mas quando a gente fala isso, Eduardo, é até admitido por secretários, por pessoas do próprio Partido Novo, pelo próprio governador Romeu Zema, em entrevista aqui à Rádio Super. Esse é um ponto, a interlocução política e a comunicação é um ponto hoje muito criticado do governo. Ele falou isso comigo. E eles queriam, eu seria útil, segundo eles, no social e na comunicação. Rodrigo, eu contei pro Guilherme ali fora, rapidinho, uma das 20 coisas que eu falei com o governador nesse almoço, que ele gostou. Ele falou, Eduardo, uma ideia, ele falou, vou falar um negócio pro senhor. Eu tenho 45 anos que eu cubro a cidade. Todo inverno as crianças morrendo na porta do CGP, que hoje é o Hospital João Paulo II, as mães chorando, e a mesma lenga-lenga. Qual que é a sua ideia? Eu falei assim, no mês de fevereiro eu vou, autorizado pelo senhor, reunir o secretário de saúde de Belo Horizonte e os 8 municípios que conurbam com a capital, e nós vamos estabelecer que no dia 25 de abril nós vamos distribuir máscara para todas as escolas infantis da Grande BH, nós vamos chamar uma coletiva e vamos anunciar que a partir de 1º de maio até 31 de julho todas as crianças vão usar máscaras nas escolas. E vão anunciar um planejamento de primeiro atendimento nas cidades e de segundo atendimento em Belo Horizonte com 5 ou 6 postos para acabar o sufoco das mães. Nós vamos ficar 3 meses de inverno sem esse desespero, porque eu estou acompanhando no Instagram a paixão da Thalita com o neném novo. Eu estou vivendo essa emoção que eu não posso nem falar agora da minha neta. Posso nem falar isso. Eu não imagino, Rodrigo, uma mãe sofrendo de madrugada na porta do hospital sem médico, e isso se repetir todo ano. E o governador falou assim, nossa, boa ideia, topo. É isso que ele vai fazer. Eduardo, nosso tempo está quase acabando, antes do bate-pronto, que claro, você não vai se livrar dele, mas eu queria te falar com você a respeito do futuro. O que vai ser o futuro do Eduardo Costa? O Eduardo vai ser candidato a prefeito na eleição de 2024? O Eduardo, de fato, está disposto a entrar para a política depois desse revés, digamos assim, que você teve nesse momento? O John Lennon, o futuro é um mistério, o passado é história, o presente é uma dádiva, e é uma dádiva tão grande que é chamada de presente, e o presente é poder voltar amanhã para Itatiaia, com o apoio dos colegas, com respeito à direção, com aplauso da audiência, e tocar a minha vida, sabe, muito feliz. Hoje eu digo não. Ontem eu disse para 2 pessoas que me perguntaram seriamente em termos de planejamento, você vai ser candidato a prefeito? Eu disse não. Rodrigo, mas eu mudo, né? Eu mudo. Eu sou muito mais provocado pelas circunstâncias do que pelo que eu acho. O melhor para mim, Rodrigo, é passar os próximos anos no rádio até chegar a hora de ficar quieto em casa. Aliás, com esse negócio de híbrido, hoje a gente pode ficar em casa de vez em quando, né? Fazer pelo remoto. Mas esse é o meu plano. Mas eu vou te falar uma coisa, dependendo das figuras que aparecerem, que o cenário mostrar para candidato a Belo Horizonte, eu posso me irritar. E como disse a minha filha maior, no dia que eu anunciei que ia ser candidata a vice do Zema, a caçula falou, pai, você tá louco, vai acabar com a nossa vida. A mais velha falou assim, ó, ele tá sempre com a gente, então fica com ele, que ele já tá na idade de caducar, já passou de 60. Se me irritar, eu caduco de novo. Mas não está nos planos. Então nós deveremos ver Eduardo Costa mantendo-se filiado ao Cidadania e talvez, eventualmente, um secretário de governo. Não. Com todo respeito ao João Vitor Xavier, com todo respeito a Luzia Ferreira, com todo respeito ao Juarez Amorim, a todo mundo Cidadania. Esse casamento que eles arrumaram, tô fora. Não espere, não. Eduardo tá a caminho do Partido Novo? Não, eu tô a caminho da Itatiaia. E de vez em quando vim aqui na SUP, adoro o jornal e adoro o Interessa. Quero vir aqui com as meninas. Convidadíssimo, viu, Eduardo? Hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. O senhor sabe, vai tirar de letra, jornalista como nós. Para começar, governador Romeu Zema. Um cara que está tentando arrumar um estado que estava esfacelado. Aécio Neves. Morto. Ser político ou fazer política? Fazer política sempre. Eduardo Costa neste ano de 2022. Um cara que vive uma experiência única e que está orgulhoso do que fez. Um cara orgulhoso do legado, da história, do que fez até hoje na vida e muito orgulhoso da coragem que teve. E o Eduardo Costa em 2024? Provavelmente, na Itatiaia, você recorre me chamar de novo lá também. Lula ou Bolsonaro? Ai. Vou pedir até outubro para pensar. Deus me livre. Eduardo Costa, jornalista, foi sondado e por pouco não virou candidato a vice-governador na chapa do governador Romeu Zema. Nosso primeiro convidado nessa dose dupla de Café com Política de hoje. Eduardo, prazer te receber aqui, muito obrigado. Eu tenho um minuto? Tem? 1 minuto. Eu preciso dizer a todo mundo que escuta a Rádio Super, não desanime com a política. Eu estou impressionado de ver como é que as pessoas falam, você tá louco, e como é que elas estão comemorando desde ontem. Gente, enquanto eu e o Ibrahim e o Palhares, que estão atingidos pela África querida, que viemos da periferia, desistimos, a tal da elite branca, podre das famílias tradicionais, vai continuar achando que o lugar nosso é na senzala e o deles é da Casa Grande. Gente, vamos gostar da política, porque não se faz escola, saúde, segurança pública, vida sem política. E tudo que essa gente quer é essa notícia que o Datatempo dá todo dia, que 6 em cada 10 brasileiros sabem quem votou para deputado. Vamos participar. Tá aí, palavra do Eduardo Costa. Obrigado mais uma vez, Eduardo.